Olá, estamos começando mais um podcast da SIC em Movimento. Eu sou Daiane Nazário, faço parte do Núcleo da Mulher Empresária e do Núcleo Empreendedor, do qual hoje estou aqui conversando, batendo um papo com dois colegas. Sou de Criciúma, da empresa Senhora, e faço parte do Núcleo Empreendedor já há 5 anos. Estou muito feliz hoje de estar recebendo aqui dois convidados, que a gente comentou que 40 minutos ia ser pouco tempo, porque são duas pessoas aí com muito conhecimento. Vamos começar pelas mulheres. Miriam, bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela tua participação aqui com a gente, É um com a prazer. tua contribuição. E conta um pouquinho da tua jornada empreendedora, fala da tua empresa. Bom, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Miriam Pinto Schelp, sou advogada e tenho o escritório de advocacia Schelp Advogados e Associados. Nós atuamos desde 1981, 82 eu abri o escritório, 81 eu vim para Criciúma, 82 eu abri o escritório. Então, são 43 anos, né? porque é a minha idade. Olha só como eu tô velha. De 82. No escritório, nós somos sócios, eu e meu filho Daniel Pinto Schelp. E é uma jornada muito longa, então com muita experiência, com muita história para contar. Muita história para contar. Vamos já saber um pouquinho mais. Edmilson, seja bem-vindo. Obrigado, Dai, por esse convite, né? Satisfação de estar aqui com vocês. Edmilson Matos Cândido, aqui hoje atuando, né? Onde toma maior tempo meu dos meus negócios é a Brasil Mentoria, uma empresa na área de mentoria empresarial, né? Treinando executivos, líderes, donos de empresas, seus gerentes, fortemente, né? Também com treinamento online, né? Presente aí nas redes sociais com bastante conteúdo, contribuindo no desenvolvimento empresarial e também na área de imobiliária, com loteamentos, isso lá em Rondônia. Sou araranguaense, de origem, mas fui para Rondônia, a convite do meu pai, mais aventureiro que eu, né? Desbravador eu sou aventureiro, ele é desbravador. Um dos pioneiros lá em Rondônia e me levou para lá junto com a família toda. E hoje nós temos lá loteamentos, né, nessa área imobiliária, mas a Brasil Mentoria foi a carreira que eu resolvi seguir no segundo tempo da minha vida, né? Estou com 57 e é apaixonante isso, né, poder levar a minha experiência, né? A mentoria traz isso, né? A formação, a experiência formativa que eu chamo, né? Sim. Que é trazer a teoria, a técnica junto com a minha experiência de liderança. Então, é isso. A Brasil Mentoria atuando aqui em Criciúma, né? Quando voltei para cá, fiquei em Criciúma. Né? Então, hoje toda essa estrutura, escritório, a minha vida tem sido aqui em Criciúma. Aqui. Bastante história a gente vai ter para falar. Miriam, você falou que começou em 82, né? Isso, eu sou gaúcha, né? Vim para Criciúma em 81, porque o meu ex-marido veio trabalhar na Eliane, e eu vim para cá com um filho com 2 anos e um filho com 5 dias. Meu Deus, corajosa. Ele nasceu em Curitiba e o Paulo já estava transferido para Criciúma, então eu vim para cá. Não conhecia ninguém aqui. Aquele final de ano, ele nasceu em 30 de outubro, então, o final de ano, eu fiquei ainda, né, assim, sem trabalhar, com 2 crianças pequenas, passei o verão no Rio Grande do Sul com meus pais, e quando eu voltei, o meu primeiro emprego foi, na verdade, não era um emprego de carteira assinada, eu prestava serviços, foi para a Jugasa, para o Grupo Jugasa, o seu Diniz foi maravilhoso, assim, ele me abriu um espaço dentro da própria Jugasa, e eu comecei a exercer a minha profissão de advogada ali dentro, trabalhando muito com a recuperação de crédito deles, com os problemas que surgiam. E aí eles começaram a me entusiasmar a montar um escritório. Ah, você a empreender. Isso. Aí eu entrei em março, vamos supor ali, em agosto eu abri meu escritório. Rápido? Rápido. Uhum. E aí, dali para frente, eu comecei a trabalhar. E isso foi em 82, em 86
eu já estava com muita coisa voltada, sempre apareceu muita coisa na área de família e muita coisa na área de recuperação de crédito, que foi o forte do escritório. E aí, então, a essas alturas, o meu ex-marido resolveu sair da Eliane, vir para o escritório e colaborar com essa parte da recuperação de crédito. Eu comecei, depois de um tempo, a advogar para o Bradesco. E aí fui abrindo uma enormidade de bancos. Chegou num ponto que eu já não conseguia mais sozinha, tive que contratar o primeiro advogado a trabalhar comigo, né? E assim foi, o escritório foi crescendo. Nós chegamos a um ponto de ter, acho que uns 25 funcionários. Grande. Nós fomos para uma casa, mas assim, hoje, depois da pandemia, deu para ver que não era mais necessário aquilo. Sabe? Eu ia te perguntar isso, assim, é uma jornada longa do empreendedorismo no mesmo segmento, porque acontece muito isso, né, do empreendedor, eu abri um negócio, mas não deu certo, vou para outro. Empreender em áreas diferentes. Vocês continuaram no mesmo segmento, dentro da advocacia e com expertise em recuperação judicial e familiar, né? Isso. Bom, familiar eu acho que eu separei metade dessa cidade. E o que eu ia te perguntar isso, quando a Miriam lá atrás começou para hoje, o que mudou? Foi pós-pandemia realmente uma mudança? A mudança do escritório, sim, quando a gente percebeu que não tinha mais... O físico, você diz. Eu já estava muito cansada de ter um escritório muito grande, de ter que estar subindo e descendo escada dentro do escritório para atender em cima e embaixo, né? Aí a gente resolveu mudar para um prédio nós temos hoje 3 salas e reduzir o quadro. Hoje a gente tem advogados que trabalham online, né? Trabalham home office, e o pessoal do escritório. Mas, assim, a gente reduziu tremendamente e é muito bom, porque é um relacionamento muito mais fácil, né? Normalmente, nossos funcionários têm muitos anos. Eu tenho um funcionário que é o Zé, que é nosso braço direito na parte de localização de veículos, penhoras, essas coisas todas, que ele está comigo há 42 anos. Nossa, e assim, a gente fala muito, né, antes da pandemia, depois da pandemia, para vocês, na verdade, foi um fator, claro, não vamos falar da doença em si, mas desse movimento cultural que houve do home office, que gerou menos custo. Sim, nos estimulou a reduzir o quadro. Facilidade do online, do digital, né? E mudou, porque teve uma época, né, que as intimações primeiro eram pessoais, a gente chegava no fórum, tinha um escaninho e eles te entregavam todos os processos que estavam ali para o teu prazo, tu saía carregando quase de carrinho de mão o processo. Depois passou a ser pelo jornal. E aí, inicialmente, não existiam as empresas de publicação. A gente tinha que ler o Diário Oficial todos os dias. Então, tu tinha que ter uma pessoa que lesse todos os dias as suas intimações. Depois, mais tarde, que começaram a vir as empresas que assumiram isso. Então, hoje tu recebe tudo online. Então, tudo foi facilitando. E assim, né, eu acho que fica aí como é que é? Não é o mais forte que vence, é o que se adapta, né? Vamos nos adaptar. É um escritório com bastante tempo, né? Hoje as audiências são praticamente todas online. Algumas reuniões com os bancos e cooperativas também são online, outras não, né? Outras são pessoais, mas a maioria, então audiência, sustentação oral, hoje tu pode fazer quase tudo online. Então foi algo que veio, uma mudança que foi positiva para vocês. Eu ainda estranho muito, né? Porque eu sou da era do contato com o processo físico. Então, assim, essa coisa de ler o processo na tela do computador, eu acho muito frio. Mas tu tem que te adaptar a essas coisas, né? Eu também gosto do contato com o juiz olho no olho, não virtual, né? Mas é uma coisa que eu vejo que todos os advogados do escritório, eles estão muito habituados com isso. E isso deu muita agilidade. Sim, num processo que era muito mais lento, né? Quer queira, quer não, a inteligência artificial também ajuda muito, né? Então, foi muito bom. O que mudou? Hoje que você, né, Edmilson, você falou que você trabalha muito, optou por trabalhar, né, com essa linha de mentoria, essa parte de gestão.
Que nem eu falei com a Miriam, né? Acho que essa adaptabilidade que a gente tem que ter, de não é mais olho no olho, é online. Ah, é mais fácil. É mais fácil. Mas a gente sabe que também tem mais concorrência, tem mais dificuldade, às vezes, numa argumentação que se tu estás mais próximo, talvez tu convence mais, se tá mais longe é mais frio. Como que tu percebe isso? No que teu trabalho impactou? De quando o Edmilson começou para essa área que hoje tu estás como mentor? Qual que é o desafio? O que tu fala pra gente? Como eu falei, né, foi o que eu defini para o segundo momento da minha vida, que era algo que eu fazia de informal, né? Vamos dizer assim, hoje entendendo o que é uma mentoria e a complexidade em termos de método que é para chegar a resultado, então Sim. antes eu dava mais pitaco para os meus amigos Sim. empresários, né, que eu era muito procurado já, né, para as pessoas. E, eu presidi a associação comercial lá em Rondônia, presidente de sindicato da indústria da madeira, fazendo parte da Federação da Indústria. Hoje faço parte da CNI, inclusive, a Confederação Nacional da Indústria. Então, o associativismo a minha segunda paixão, né? Sim. Cooperativismo, inclusive. Fundamos em 28 pessoas lá em Rolim de Moura. 28 pessoas fundaram uma cooperativa que hoje tem mais de crédito, né? Que tem mais de 6 mil cooperados, transformou o município. Então, eu vivi isso lá no passado e isso me trazia essa oportunidade de estar me relacionando com as pessoas, que para mim é importante. Olho no olho, né? Sim. Estar aqui com essas duas mulheres poderosas aqui, olho no olho, conversando com vocês, para mim, me traz muita satisfação, muito prazer, Sim. sabe? E a mentoria eu amo também. Só que quando eu voltei, né, e daí comecei a estudar em 2011, quando eu resolvi, né, eu estava numa situação de saúde muito delicada, e eu assim, caramba, o que eu vou ter de utilidade lá para frente, né? E eu assim, cara, onde essa doença não vai atacar vai ser meu cérebro. É ali que não tem cartilagem, não tem articulação, eu vou investir intelectualmente. Que E legal, que fiz interessante. isso Poxa, em 2011, escutando um vídeo do padre Fábio de Mello. Inclusive, Olha, que eu devo legal. isso para ele, quando ele fala da questão do idoso, né, que as pessoas que nos amam realmente as que vão estar quando a gente não tiver mais ah, utilidade. isso, eu ouvi esse. Ele brinca ainda, Isso. coloca o padre Isso. Fábio No do sol, sol, tira do tira do sol. sol, né? Mas o que me chamou a atenção foi quando ele falou a palavra utilidade, sabe? Que Daí foi bacana. aonde eu assim, caramba, eu tô aqui, tô ruim na minha projeção, vamos dizer assim, em termos de mobilidade, né? Eu fui atleta na minha vida toda, até hoje faço as atividades. Hoje tenho mais saúde, graças a Deus, Aham. do que nessa época. E daí eu resolvi investir e daí, né, fazer vários treinamentos, cursos, especializações nas academias. Para te capacitar profissionalmente aquilo que você Exatamente. fazia de maneira informal. Só minha pós-graduação em gerenciamento de projeto, lá em Rondônia, eu fiz pela FGV, eu fiz 23 mil quilômetros rodados. Nossa. Que eu ia 500, voltava 500, que eu saía do interior. Né, eram 18 módulos, 3 eu tive que repetir, foi no lançamento do loteamento, daí eu acabei não conseguindo passar em 3 módulos, 3, né, matérias, tive que repetir, então deu 23 mil quilômetros para eu fazer uma. Aí, respondendo a tua pergunta, daí eu venho para Criciúma, vem pandemia, eu vinha para fazer a mentoria 1 a 1. Uhum. Certo? Entrar no novo mercado, começar do zero, um novo ambiente. Lá eu era uma personalidade, sou ainda uma personalidade no estado inteiro, Sim. certo? Conheço muita gente no estado inteiro de Rondônia e aqui eu era mais um na fila do pão. Como a Miriam, vocês chegaram aqui Meu desbravando. Deus, não conhecendo ninguém, né? Ninguém, então assim, e ainda mais Criciúma, parece que, né, Araranguá eu já conhecia muita gente, mas Criciúma, né, para mim era tudo muito novo. Aí veio a pandemia, aí foi aonde eu comecei a ter que entender e me colocar, me posicionar nas redes sociais, no mundo digital. Aí, aí não é só se adaptar, daí é realmente contratar um terapeuta junto, porque É, era não. isso que eu sou um pouco fora da curva. Eu e minha esposa, a gente, para nossa idade, quando a gente conversa com os colegas das antigas que a gente encontra, a gente é super tecnológico, a gente entra em softwares sofisticados, a gente tem uma tendência mais
se adaptar a isso, a não estar mais no olho, no caso dela, da Miriam, o juiz, né? Eu ficar falando para uma máquina, daí, pessoal, como é que vocês estão aí hoje? Vocês quem, cara? O microfone, né? Uma câmera, como eu estou aqui agora, né? Falando com as pessoas que vão me assistir depois, né? Ou estão assistindo agora. Então, para mim, foi o grande desafio. É eu me desconectar das pessoas e ter que me conectar com os equipamentos. E o desafio, né? Com a mesma energia. Isso ainda é um desafio para mim. É como estar na frente e argumentar para um juiz, né? Ainda, de forma virtual. Ainda vou te dizer, quando eu preciso de muito convencimento, eu prefiro ir conversar pessoalmente. Eu comecei a dar aula agora na pós-graduação aqui na Unesco, fui convidado ali, ter a primeira aula agora, então é super difícil eu estar ali com 20 e quase 25 alunos, né? Alguns abrem a câmera, outros não, e você, né, trazer, tirar, criar dinâmicas ali dentro, tornar a aula dinâmica e interessante, é muito, muito desafiante. Porque também acho que tem essa questão da preocupação com o resultado, né? Porque a gente tá, né? Conheço um pouco da história de cada um e são profissionais com excelência, não dá para falar, né, Miriam, com todo esse tempo de casa, de escritório, de crescimento, é claro que tem excelência. O que tu falou da tua jornada para buscar se capacitar, tem excelência por trás disso, né, para ter esse resultado. E aí vocês não querem só estar ali na câmera falando para qualquer um, tem essa preocupação. Eu tive esse medo porque eu assumi a coordenação em final de 2019, mas quando eu comecei a atuar, o primeiro encontro foi online. Lembro. Porque foi na pandemia. E assim, não é, no meu caso, não é o falar com o aparelho, mas assim, convencer. Eu falei, gente, quem que vai vir? Eles vão querer me ouvir? Eles vão querer estar online? Né? Então, assim, realmente acho que esse desafio que eu senti era isso. Nossa, eu tenho que fazer com que eles venham, né? Sim. E a gente conseguiu passar isso. E até porque as reuniões elas fluem, né? A gente como já se conhece, aí as coisas fluem. Inclusive... Agora, quando é um caso de alunos, assim, que é um grupo maior e tal, eu acho interessante que às vezes a gente está num curso ou qualquer coisa assim e fecha a câmera, né? Sim. Aí, eu não sei como é que a pessoa se sente do outro lado, né? Perde totalmente a conexão, você tem que respirar e ter uma presença, né? Que é uma escuta ativa, uma presença. E olhando um equipamento como esse microfone aqui, dar um sorriso para ele e dizer, cara, aqui tá tudo bem, vamos lá. Mas hoje a mentoria é o quê? 50-50? Hoje como que tu lida isso? Já faz os dois, presencial e online? Quando é aqui na região eu faço presencial, eu vim agora de uma mentoria, certo? Então eu faço presencial, prefiro, e as pessoas também preferem. Mas eu faço, né, com o pessoal do Nordeste, faço com o pessoal daqui do Rio Grande do Sul, do Brasil todo, Rondônia. E aí faz então online. é tudo online. Então isso é um desafio para que a gente gere resultado, mas daí como é 1 a 1 e a pessoa que está ali do outro lado, ela, né, tá fazendo investimento, ela precisa muito e ela acredita no processo, né, e também a relação de confiança que a gente acaba construindo um com o outro. Então, facilita muito. Sim. Né? Então, nós vamos fazer isso, vamos fazer... Então, vamos dizer assim, você perde um pouco do contato, mas não perde de forma alguma a conexão. E o conteúdo, né? E o conteúdo. Mas Sim. é desafiante. E como né, Rondônia, eu já usava o Skype. Sim. Então, para mim, né, o manuseio da plataforma, né? Então, eu sou do Skype ainda. Né? Então, eu usava para conversar com os parentes, com alguns fornecedores, né? Então, para lá tudo era mais difícil. Então, eu sou o cara do Skype, ainda que... Já tinha um pezinho na tecnologia. Já usava. Então, não era um ambiente totalmente estranho. Mas o mundo digital, sim, né? Daí eu já fiz mentorias que era proibido, participei, né, de mentorias que era proibido fechar a câmera. Sim, eu acredito, porque realmente eu imagino que a pessoa deve realmente ficar desconfortável, né? Tá tipo aqui, não tô nem aí pra não ti, deve estar nem aí pra... mas sabe, inclusive esse tema que ela trouxe aqui é muito interessante, que as pessoas, eu falo de comunicação a todo momento, é o principal eixo, certo? E quando eu estou em home office, ou eu vou para um treinamento, como eu fiz agora ontem, estou fazendo formação em comunicação não violenta, certo? Então, eu me preparo, eu coloco iluminação,
eu levanto o meu notebook dentro do suporte para a câmera ficar na altura dos meus olhos. Eu me preparo para aquele momento, enquadramento, Sim. certo? Eu observo tudo isso. Uma boa luz, um bom fundo, né? Ou neutro, ou né, os livros, meus livros Para que ali atrás. nada atrapalhe ou disperse. E eu mostrar a minha preocupação e a minha autoridade ali Claro. dentro como aluno. Exatamente. Certo? Vou ficar de câmera aberta, sim. Esse dia eu entrei até por indicação desse mentorado que me mandou o link, ó, vai ter uma aula da FGV. E eu entrei lá dessa forma, e o professor, não, estamos encerrando aqui e tal, alguma pergunta, eu tinha, mas não ia, né, participar, que eu não estava no grupo. Ele me chamou no primeiro momento. Aí, Edmilson, eu sei que tu está louco para fazer uma pergunta. E o tema que ele estava trazendo é um tema que eu mais domino dentro de todos os conhecimentos que eu tenho, que é a estrutura do cérebro, né? A dominância cerebral. Aí nós batemos um papo com um professor da FGV. Por que que ele me chamou? Porque eu chamei a atenção a forma como Provavelmente. eu valorizei a aula dele. É, E as Isso é pessoas, importante. né? Ontem nós estávamos nessa aula, daí uma pessoa pediu lá para falar, fazer uma pergunta para as facilitadoras lá da comunicação não violenta, com o notebook no colo, sentada no sofá, certo? Com uma roupa eu acho que já era uma roupa De de dormir. dormir. Caramba, assim, como que, né, que a pessoa entende que ela está dentro de uma sala virtual, ela entende que ela pode, porque está em casa, ela pode se comportar ou, né, ter uma postura, né, como se estivesse em casa à vontade. isso diz muito sobre você e o profissionalismo, né? Eu tive essa Exatamente. experiência. Com uma situação jurídica, a gente foi fazer uma defesa, ter uma consulta online, e a pessoa só disse assim, não, que estava do outro lado, não, eu não tenho nada para falar e nenhum acordo para fazer. Mas ela estava de pijama, com Ai, notebook aqui, e ela só falava assim. Eu falei, gente, e ela era como? parte ou era advogada? Ela era a parte, representando a parte. Eu falei, Hum. eu fiquei horrorizada, assim, É, porque o tudo problema bem é que esse, ela. esse é o problema do online, né? Que ele dá essa liberdade. Exatamente, mas eu falei, gente, você gostaria de ser atendida dessa forma? Né? Se você fosse, né? Coloca, tá de pijama em casa, de pantufa, não tem problema. Coloca uma Bota roupa, um, uma um parte de blazer. cima, É, senta, que nem você falou antes, né? Senta direitinho, olha a iluminação, vai conversar com uma pessoa. É Mas isso mostra o caráter de impressionante. cada um, né? É A verdade. maneira como cada um leva a sua vida. Por isso que eu digo, né? Tem essa coisa do digital, facilitou, facilitou, mas as pessoas têm que entender que é um negócio. E às vezes tu exatamente. perde uma venda, É tu como se deixa de fosse ver. no físico. Exato, Você está comunicando o teu jeito de olhar, o teu jeito de se vestir, valorizando a pessoa que está do outro lado. Não é igual no balcão, é, É. né? E dá para ver que a pessoa procura o olhar, né? Sim. Quando ela se comunica, ela procura o olhar. exatamente. E é muito interessante, né? Mas daí são detalhes técnicos, né? Inclusive, o Murilo, que é meu filho, é videomaker, a gente trabalha muito isso e muitas vezes eu coloco ele dentro da mentoria para orientar. Pessoas que usam muito, principalmente da área de direito, pessoas que têm escritório, mas não são empresários, né? Aham. Aí chama a mentoria para a gente Sim, para ajudar a orientar montar o como. escritório e entender que o escritório é uma empresa. Sim. Então, ele entra com essa parte, como é que é o enquadramento, como é que eu coloco uma luz, como é que eu, né, qual é a postura. E como tu falou, é uma camiseta e um blazer, embaixo está de De pijama, pantufa, de tá tudo pantufa, tá bem. tudo bem. Mas Mas passa houve, essa formalidade, mas né? houve uma preocupação. E o que tu Uhum. falou, qual é a valorização, né, desse profissional? Eu me senti desrespeitada. Sim, lógico. Eu me senti, porque, assim, E, ele, não e a pessoa estava em casa, então. tava num É, porque sofá. normalmente, nós, por exemplo, fizemos, a gente faz um escritório, né? No máximo, se eu não tiver Não, a no. gente via que ela estava sentada no sofá, inclinada, com o notebook aqui, É, tipo assim, não tenho nada para oferecer, não tenho nada, não tenho e só estou representando eu achei assim, eu achei um descaso comigo de estar naquela situação. Eu não gostei. E eu acho que mas é é isso, muito né? desagradável. Na época da pandemia, foi montado lá em casa um escritório para mim. E eu não desativei até hoje. Ele ainda continua montado. Se eu vou para a praia, ele me acompanha. Né? Então, é um lugar onde eu tenho a comunicação, onde eu faço, se eu não tiver no escritório, né? Como eu tive doente o ano passado, eu usei muito.
E precisa ter essa estrutura. É interessante, porque, inclusive, até como exemplo, nessa minha postura, né, na forma como eu me comunico dentro da sala de aula, nessa formação, eu fui chamado, né, por elas, eu digo elas que são 5 sócias que representam o Instituto Brasileiro de Comunicação Não Violenta no Brasil. Elas são de Brasília, o escritório delas. E elas me chamaram entre 10 pessoas para fazer uma validação de um aplicativo que a empresa delas está lançando, Sim. com IA dentro do WhatsApp. Por exemplo, eu tenho uma situação, como que eu vou ter uma comunicação não violenta dentro de um contexto? A gente vai lá, é incrível, né? Daí a IA traz a resposta de como que eu faria dentro dessa... Quer dizer, é um privilégio. De 10 pessoas, né, um produto que certamente vai bombar aí no mercado, que é muito bom, eu fui uma das pessoas que fui escolhido por elas para validar. Então, quer dizer, é a comunicação minha que me deu essa autoridade, Que abre essa confiança, né? oportunidade, né? Claro. A tua postura, ela abre oportunidade para outros negócios, outras parcerias, né? Muito bom. Sobre associativismo versus esse tempo todo de empresa, o que ele contribui nesse meio todo? Porque a Miriam é bem atuante no associativismo, né, Miriam, como Na verdade, um todo. eu comecei no associativismo, não sei se dá para dizer que a OAB já era um associativismo. Eu comecei logo que eu vim para Criciúma, a quantidade de advogados era bem menor, né? E eu comecei a participar da OAB. Aí participei aqui, dentro de Criciúma, né? Mas era um grupo voluntariado. Sempre voluntariado. Uhum. Aliás, eu devia mudar o foco, mas devia ser alguma coisa que começa a render. Verdade. Mas eu comecei na OAB, inicialmente dentro da subseção, né? Aí cheguei a secretária da diretoria e depois fui convidada a concorrer para o Conselho Estadual da OAB. E aí fiquei 9 anos no Conselho Estadual da OAB, indo todo mês para Florianópolis. Aí nós tínhamos processos para julgar, mas era uma coisa que me cativava, assim, sabe? Realmente eu adorava o que eu fazia dentro da OAB. E todos os eventos que tinham em Criciúma, a gente organizava a compra da sede, porque nós tínhamos uma sala dentro do fórum, cedida pelo fórum. Chegou num ponto que o fórum precisava de espaço. E aí nós fomos obrigados a sair e ter coragem de comprar uma sala, né? E compramos as primeiras salas no Crevanse, em frente ao fórum, né? Hoje já está aqui. Aí depois conseguimos a doação do terreno aonde funciona hoje, ali para próximo da prefeitura, a OAB, a gente que conseguiu a doação do terreno. Então, assim, sempre foi voltado para isso. Depois eu tive um período no Conselho Federal, né? Foram, acho, uma gestão, não sei, 4 anos, eu acho, no Conselho Federal. E quando... Aí eu depois fiquei ainda em comissões, porque no Conselho Federal tem muita comissão. E aí primeiro fazia parte de uma comissão de direito social e depois passei a fazer parte de já não mais como conselheira federal, mas aí ainda assim fui mantida lá numa comissão do menor adolescente e o idoso. Só que aí depois eu resolvi concorrer ao 5º Constitucional e tive que renunciar ao cargo. E aí cheguei à conclusão de que eu já estava virando móveis e utensílios da UAB, sabe? Eu tinha que dar chance para gente mais nova. Já estava no patrimonial. Já. E aí resolvi sair. Eu não sei ficar muito parada, né? E eu sempre me encontrava com a Lenir Schambeck, que ela era do Núcleo da Mulher. E eu sempre me encontrava com ela no salão. E ela dizia assim, vamos para o Núcleo da Mulher, vamos para o Núcleo da Mulher. Mas aquilo, sabe, entrava assim e não ia. Aí, um belo dia, eu falei assim, a Lenir vive insistindo para mim para o Núcleo da Mulher. Eu vou dar uma chegada lá. Eu sabia que naquele dia tinha reunião. Aí eu fui. Daí estavam decidindo a diretoria. Já mal cheguei, já me botaram na diretoria. Já entrei na diretoria. E aí, isso deve ter sido 2012, 2013, não lembro mais. Eu fiquei desde então. Depois eu fui indicada pelo núcleo, porque o núcleo tinha uma cadeira na SIC, na diretoria da SIC. Aí eu fui indicada pelo núcleo para ocupar essa cadeira. Foi feita uma eleição interna e eu fui a eleita para ocupar essa cadeira. Eu fiquei 2 anos, que foi a primeira gestão de César Mialewski, e depois ele me reconduziu ao cargo na segunda gestão dele, daí não mais pelo núcleo, mas aí como empresária. E assim,
participar do associativismo já no núcleo já era o máximo, assim, porque é uma rede muito grande de associativismo, né? Tanto que a Sim. gente está indo agora para o Semiconecta, né? Mas participar da diretoria da SIC, nossa, foi uma das melhores coisas que eu participei, melhores lugares que eu estive, Que legal. porque assim é contagiante. Ali tu vê o que é o associativismo verdadeiro, entende? O que é tu poder te doar para ajudar a tua cidade. Olha que interessante. Apesar de eu não ser criciumense, eu tenho Criciúma com... Eu me sinto cataúcha e assim, eu não trocaria Criciúma por nenhuma outra cidade, né? Mas é muito bom tu saber os problemas. Quando tu tá fora, tu não sabe metade do que acontece. Tu saber dos problemas da cidade, tu poder participar e tu saber que tu tá ajudando a que a cidade se torne melhor. Se todos os empresários tivessem essa noção, a SIC seria muito maior. Porque às vezes as pessoas questionam, né? O que que tu vai fazer na SIC? O que que tu vai fazer naquele grupo, né? Hoje a SIC tem 21 núcleos, né? O que que a gente vai fazer lá? Nossa, é com uma colaboração total. Hoje, se por um período nós tivemos luz em Criciúma, a gente deve à SIC. Olha que interessante. Sabe? Então, assim, depois eu representei a SIC em vários, porque daí a SIC é convidada e por legislação mesmo ela tem que participar. A última que eu fiquei anos, que agora eu consegui me desligar, foi do Comitê da Bacia do Rio do Sanga, Sim. né? Que eu fiquei muito tempo. Mas então, realmente é uma doação, assim, ó, teve um período, teve um ano que quando chegou em dezembro, assim, que veio as férias, eu disse, meu Deus, assim, olha, eu vou conseguir respirar, porque era muita coisa. Mas é muita coisa que te dá prazer. Que dá prazer e que as pessoas às vezes não entendem, como você falou, né? Se mais empresários participassem, porque às vezes a pessoa fica na posição de reclamar, né? Mas e aí, o que que tu faz? Ah, eu não vou para lá, né? Não vou doar o meu tempo, eu quero descansar, quero ficar em casa. E o quanto a gente abre mão, às vezes, de Nossa, estar abre com a muito. família. Às vezes até, né, a gente tem casos de coordenadora de dia de aniversário, tá lá cumprindo, Sim. tá lá presente. Mas eu acho que é isso que as Eu já pessoas passei o não... aniversário num curso lá. Exatamente. Mas Tive e que tá levar. fazendo algo que faça realmente sentido, porque eu penso assim, né? A gente tem empresa, a gente precisa de pessoas, de clientes, de comércio, de pavimentação, de logística. E o contato com os empresários é E maravilhoso. é isso que uma associação, ainda mais do porte da SIC, que ela é uma referência, Nossa. né? É isso que gera ali dentro, assim. Então, Depois eu passei para o Conselho Superior, né? Então, assim, eu amo. Teve uma época que eu dizia que meu carro ia sozinho para a SIC, sim. porque era reunião em cima de reunião. Mas, assim, é maravilhoso. E o núcleo também é uma coisa contagiante, que às vezes eu digo, ai, vou sair do núcleo, já estou há tanto tempo do núcleo da mulher, né? No núcleo do empreendedor eu já estou há menos tempo, né? Mas da mulher, às vezes eu digo, ai, não, vou sair, né? Já está entrando tanta gente jovem, não tem mais. Mas aí depois tu desiste, porque é tão gostoso. Né? Diz que é uma cachaça, né? Como a Vera fala, nossa é colega. uma cachaça. É uma cachaça. E também eu vejo que tem isso, né? Eu estou há menos tempo no núcleo, menos assim, Menos mas tá já vai bastante, fazer, acho que quase 9 anos que eu estou no núcleo. E essa diferença também de gestão de tempo, porque os novos vêm com ideias novas, mas quem está em casa contribui com a experiência. Então, isso também é legal, né? Essa É muito junção. bom. Depois, eu tive a oportunidade de, quando estava na diretoria da SIC, participar do surgimento do Observatório Social, participei da elaboração do Estatuto do Observatório Social, né? E de outros órgãos que foram criados dentro da SIC, né? Então, isso é muito, muito gostoso, tu vê que as coisas estão crescendo, que estão evoluindo, né? E faz As algo para realmente alterações- mudar, né? Sair da zona de conforto e fazer com que as coisas realmente As próprias aconteçam, né? alterações dos estatutos da SIC, né? Então, assim, isso é tudo muito bom. Que bom. E Edmilson, a tua visão, né? O que o associativismo representa nessa tua jornada empreendedora? O que ele contribui? Eu costumo dizer que a gente não cresce só profissionalmente, mas sim pessoalmente, né? Sim.
E fala um pouquinho dessa tua relação com o associativismo. Bom, a minha relação é, né, antes de Criciúma, né? Hoje eu estou ali fortemente dentro do núcleo, né? Uhum. Onde tu coordena ali, nos lidera, nossa líder, segue a É uma líder. líder ótima. E, mas começou antes, quando comecei a me aproximar do Sebrae através de um programa, de um produto que o Sebrae tinha, que era o Sebrae Ideal, né, que acabou se extinguindo por alto custo, mas ele foi transformador dentro da nossa comunidade, da sociedade de Rolim de Moura, que é a cidade que eu moro, né, porque eu morava lá. E depois o Empretec, né, eu acabei sendo Ah, o famoso facilitador do Empretec. Empretec, que é o Aham. programa de empreendedorismo. E dentro do Sebrae Ideal, eh, nós tínhamos plano de ação dentro do último módulo, né? O que é que nós faríamos? E um deles era assumir a associação comercial, que na época estava lá o presidente segurando para os políticos não entrarem nela, né? Totalmente desativada em termos de movimento. Então nós pegamos isso. Aí de cara pegamos uma briga com o prefeito, tinha um processo de alvará, né? Que o alvará, ele, daí vem a área do direito, o alvará é licença de funcionamento, ele você paga uma vez só, não é para pagar anual, Ah, entendeu? E lá, daí tipo, eu peguei essa carona e na época o prefeito que depois virou governador, uma pessoa muito austera, muito difícil. Peguei essa briga assim de cara, daí eu era vice, depois, né, daí o colega acabou saindo, eu assumi e depois eu fui eleito, e assim foi. E nós fizemos da CIRM lá, Associação Comercial e Industrial de Rolo de Moura, nós fizemos dela uma referência no Estado. Olha que Para maravilha. ter uma ideia, né, na época que tinha a questão tributária, todas essas questões, eles chamavam a CIRM, não chamavam a FACER, que aqui deve ser FACESC, alguma A coisa desse tipo, Facisc. né? FACISC. Então, nós tomamos uma proporção política e de transformação da sociedade muito grande, né? O troféu acímico, nossa, quando eu vejo hoje, é, a gente construiu esse produto que eu tinha raiva daquele pessoal que vinha aqui do Sul, ia para lá, fazia aqueles troféuzinhos, aqueles diplomas, que era, né, botava um monte de gente dentro para jantar dentro do lugar, cobrava uma grana do caramba. E aqueles diplominha, aquelas coisas, assim, caramba, não pode, é dinheiro demais, a gente não tem esse dinheiro dentro da associação, vamos fazer o nosso produto e uma pesquisa séria, e até hoje funciona. que São legal. 2 noites de glamour do tamanho, tiveram que transformar em 2 dias Uhum. de evento, para, né, com os troféus e tudo. Então, e o cooperativismo, né, a Rolling Credit, que era singular, em 2000 nós fundamos em 28, 2 mulheres. Nesses 28, cada um colocou R$ 5.000 e nós colocamos o sistema financeiro da cidade. Então, é incrível você entender que o associativismo, através do cooperativismo também, ele transforma economicamente, transforma a vida das pessoas. Bom, E transforma. Olha o transforma exemplo do Sicredi em Criciúma. exatamente, né? São sistemas, né? Rondônia chegou a um Não é nem só em ponto Criciúma, no Brasil, né? com o Credicisk, daí nós montamos o Sistema Norte, que é o mesmo sistema que o Sicredi, Sicobi, mas é da região norte. Ele tem total autonomia, não precisa do Banco do Brasil para fazer as operações interbancárias, é um banco, né? Então nós deixamos de ser um singular e se transformando num banco. Rondônia, nós chegamos a 11% do movimento financeiro nas cooperativas. No Brasil é 3%. E Rondônia chegou a 11%, o último número que eu tinha. Então, é um movimento que nasceu dessas singulares dentro das associações comerciais, né? A Fortemente dentro Sicredi de também Rolim de foi Moura dentro da SIC. Sim. como referência, né? Quando eu estava lá como presidente, né? E com uma diretoria incrível. E, e a pedalada foi dando nos outros presidentes depois que eu saí e até hoje é uma grande força. E daí eu chego aqui e me deparo com a SIC, e a hora que eu me deparo com aquele, né, aquele templo ali, aquela estrutura, assim, Sim. meu Deus, olha que coisa grandiosa. As pessoas não têm noção do Não, é tamanho admirável, dessa né? Não. estrutura em termos de Brasil, Sim. né? Eu me arrisco a dizer que está entre tranquilamente as 5 maiores estruturas de associação comercial do E a Brasil. organização que ela tem, E, né? eu ia falar, e fora isso, a organização. Ela é precisa, não E tem? individualmente, né, o Edmilson se tornou, como eu falei, uma personalidade em Rondônia. Lá. Então, aonde eu vou, eu conheço empresários, aonde pessoas me procuram. Fui lá para Rondônia agora, fiquei 10 dias. É incrível as pessoas me procurarem. Pô, Edmilson, né? E o Legal. loteamento também lá foi um sucesso. As pessoas, né? O Jequitibá.
Então, é uma história, um legado que veio através do associativismo, onde eu me destaquei, e isso ajudou nos meus negócios. Né? E isso me ajudou a ser um secretário de município, a ser visto. E o secretário de município me ajudou a entender o que, que era um loteamento e o ouro que a gente tinha, passando perrengue na época, uma situação financeira difícil, empresarialmente falando. Aí eu assim, entendi, nossa, eu estou em cima do ouro, da solução da minha vida. E pegamos uma área de 7 milhões e ela se transformou ela em 70. Olha só. E isso me possibilitou, financiou para voltar para cá e ficar perto dos meus pais que já tinham retornado. Eles já tinham Então, assim, o que o associativismo tem de importante na minha vida? Tudo. É a minha existência, meu jeito de ser e pensar e financeiramente em todo esse contexto. Né, conheço duas mulheres incríveis, estou aqui com vocês Imagina. pelo associativismo. Sim. Conheço uma pessoa como uma Julita da vida, que, né, para a gente hoje é comum, mas ela é uma autoridade, uma pessoa respeitada, né? Uma pessoa que te olha nos olhos, e se ela tiver que falar alguma coisa, te orientar, te ajudar, ela vai fazer. Tem um pulso firme. E ao mesmo tempo o coração tamanho do mundo, né? Vai me oferecer oportunidades, a Catrine, né? Toda a equipe, pessoal da comunicação e o núcleo, né? Do empreendedor, né? Impacta, né? Eu acho que, assim, o que a gente falou aqui sobre associativismo, a Miriam, o quanto contribuiu junto à SIC em Criciúma, e você em Rondônia, e que hoje, né, de tanto impactar, fazer a economia crescer lá, fez questão de continuar aqui, Isso é legal, de muito continuar legal. participando. Eu acho que é assim que mudou a logo, né? Tá com toda uma comunicação nova e tá trazendo essa coisa da SIC em movimento. E eu comentei com a Deise, né? Comentei com a Julita, eu acho que é muito isso. É em movimento para uma cidade mais próspera, em movimento para capacitação, movimento para melhorar, né? Nós, como empresários, eu acho que é E para, inclusive, unir os empresários, porque eles têm aquele café da manhã com os empresários, tinham, né, o café da manhã com os empresários. Isso é muito interessante. Exatamente. Eu falei que ia passar rapidinho, né? Então vamos para o final. Eu acho que deixar uma mensagem aqui. Miriam, o que você considera hoje importante ter no mundo do empreendedorismo? Para quem tem uma empresa, um conselho, uma dica, ou aquilo que você fez e hoje não faria, né? O que é a tua mensagem aí para os empresários, para quem empreende ou está pensando em empreender? Bom, eu acho que uma das primeiras coisas é valorizar a figura humana dentro do teu escritório, os teus funcionários. Sabe? Esse relacionamento e essa valorização que tem que se dar aos funcionários é muito importante. Eu acho, claro, hoje meu escritório é muito menor, mas eu sempre procurei me relacionar a ponto de que eles me sentissem como amiga. Nunca deixei de ser firme, né? Às vezes teve épocas que, claro, tu muda muito durante a tua vida, né? Mas teve épocas que eu sabia que eles até tinham algum temor, assim, sabe? Quando a coisa não estava correta, que sabiam que eu ia chamar atenção. Mas, por outro lado, também, se tivessem com problema, saber que poderiam contar comigo. Né? Isso eu acho essencial, acho que é uma coisa que é importantíssimo a pessoa se sentir como se ela tivesse abraçada, como se ela tivesse com condições de se sentir como se fosse na família. Né? Porque a empresa não deixa de ser uma continuidade da tua vida e é da tua família e é importantíssimo porque é o que sustenta. E às vezes um funcionário vai sair por algum problema. Eu tive uma situação com um funcionário que falou assim para mim, nossa, nem a minha família tive esse apoio. Claro. Né? E às vezes a gente consegue ajudar alguém dentro da nossa empresa dessa forma, né? Sabendo que, assim, pode contar comigo também, porque eu preciso de ti. Claro. Né? Eu preciso contar contigo, mas assim, conte comigo. Claro, que a recíproca é verdadeira. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E as empresas hoje têm que estar atualizadas, têm que estar modernizadas, né? E adaptadas, inclusive, a essa nova geração, que não é fácil para quem é de uma outra geração conviver com a nova geração, né? Que para nós eles parecem mais inconstantes, né?
Então, toda essa adaptação, eu acho que é essencial para o funcionamento de uma empresa. Muito obrigada pela tua Imagina, foi um participação. prazer. Edmilson. Vamos lá, empreender. Empreender é um ato de coragem porque o risco é intrínseco ao empreender. E a fase do empreender é aquele momento que você tem só uma ideia, muita vontade e saúde para tocar essa situação que muitas vezes só o empreendedor acredita nela. E ela acaba acontecendo. Então, naquele momento, e correndo todos os riscos do seu tempo dedicado àquilo, né? E o risco de não dar certo ainda, né? Mas ele vai chegar num patamar que isso vai dar certo. Aí ele tem mais coisas a perder, como capital, o emprego, o envolvimento da família, 10 anos dedicado no empreender. Aí ele tem que ir para o outro patamar, que é empresariar. Então, hoje você não vê um advogado sem ele ter estudado horas e horas. Você não vê um cirurgião sem ele ter estudado horas e horas, né, depois de anos e anos de formação. Então, eu digo que quando ele vai para o próximo patamar, que é empresariar, é diferente. Daí agora ele é um profissional empresário. Até então ele era um empreendedor, não um aventureiro. Ele sabe o que ele está fazendo e acredita no que ele faz. E muitas vezes ele mesmo que faz. Mas a partir daquele momento que ele agora tem que perder capital, que ele tem que perder reputação, né? Ele tem que perder o tempo que ele está dedicado ali, 10 anos da vida dele, 5 anos da vida dele. Então agora é o momento dele empresariar. Então eu diria para as pessoas entenderem que ele precisa ir para dentro de uma associação comercial, para dentro do núcleo, para ele ter referência de pessoas que já estudaram e vão contribuir com ele na área tributária, daí tem uma advogada do lado, a área de produção, daí, puxa, tem a Dai lá, vou lá ver a empresa dela, que é uma, né, produz para o Big Brother há 5, 6 anos. Ou seja, não interessa o tamanho da empresa, interessa que ela tem um processo, certo? E ela consegue uma qualidade que eu preciso ter no meu negócio hoje. Então, eu vou aprender dentro do associativismo, porque se eu for pagar por tudo isso, né, eu paguei só para eu me desenvolver como mentor mais de R$200 mil nessa história que eu contei. Certo? Todas as formações que eu fiz, despesas de viagem e tudo. Então, o empreendedor muitas vezes não tem esse gasto, mas quando ele está dentro da associação é diferente. Ele tem apoio. Ele tem apoio, aqueles R$90 que ele paga por mês, ele faz curso de graça, ele faz curso mais barato, e ele está Ele tem oferta de cursos também, né? Porque isso é uma coisa da nossa cidade que é menor, e aqui é assim que proporciona... Que é o estudar. Cursos por excelência. Então, assim, para fechar a minha, né, eu diria assim, a minha fórmula do sucesso, né, para as pessoas que estão aqui nos escutando, falando de empreender, e são 10 palavras que a gente consegue decorar elas de forma muito fácil com a didática que eu entrego. E essas 10 palavras são estudar, 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 estudar e trabalhar, 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 trabalhar e trabalhar. E nessa ordem de importância. É isso aí, a forma do sucesso. Para mim, não existe outro caminho. Não tem muito segredo, não tem. né? Sem trabalho não se chega a lugar nenhum. Mas tem o networking, né? Tem essa facilidade, tem essa conexão. Tem os exemplos todos, né? Exatamente. Tu vê exemplos que te elevam e os outros que fazem que tu não cometa. Exatamente. Não vou por aqui porque eu já vi que não vai dar certo, né? Então, gente, muito obrigada, Miriam, Imagina, Edmilson, né? Muito obrigada por dispor o tempo de vocês. Não só aqui, mas também no núcleo, que são pessoas que contribuem bastante. E fica aqui o meu convite para quem quiser participar da SIC, do associativismo, do núcleo empreendedor, pode estar entrando em contato com a SIC, que com certeza vai ter, além dessas, muitas outras histórias de empreendedor. Fica o nosso convite, né? Porque venham participar do empreendedorismo. Venham participar, porque é um grupo muito solidificado. A gente se acostuma, a gente gosta, a gente enriquece a cada encontro. Obrigada, até mais.